Bom dia, meus queridos irmãos. Nós hoje estamos reunidos aqui, primeiro domingo do mês de março, dia 6 de março, para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, na revista Palavra e Vida, quando estamos estudando o Pentateuco, Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje estaremos estudando a lição número 10. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Essa lição está baseada no livro de Números, tá? Então, já estudamos lições ligadas a Gênesis, a Êxodo, a Levítico, tá? Alguma também a Deuteronômio, agora essa com o livro de Números. Nós iremos orar, pedir a direção do nosso Deus para a nossa aula nesse momento e em seguida estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 1, inicialmente de 1 a 4. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar aqui reunidos mais uma vez para poder, ó Deus, estudar a Tua palavra. Ó Pai, nós queremos rogar-te, ó Senhor, que Tu venha nos dar sabedoria, que Tu, ó Pai, venha nos orientar naquilo que iremos estudar. Abre a nossa mente, Senhor Deus, fala as nossas mentes, aos nossos corações com esta lição. E, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu possas usar a minha boca, a minha mente, para a condução desse estudo, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar através de mim, ó Deus, e que possa vir um crescimento espiritual a todos quantos verem e ouvir esta aula. Ó Pai, toma-nos nas Tuas mãos, pois dependemos de Ti. E em nome de Jesus é que oramos a Ti, Senhor. Amém. No livro de Números, a partir do capítulo 1 e do versículo 1, tem aqui o seguinte título: Deus manda Moisés enumerar as tribos. Então, o que Moisés estava fazendo ali? Um recenseamento, contando quantas pessoas tinha, principalmente não só o total, mas principalmente o número de homens, jovens e adultos, em idade para guerrear, para poder estar lutando na conquista da terra prometida. Nos diz a palavra de Deus: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. 1 a 4. Depois de 16 a 19, nos diz o seguinte: cair até o versículo 15, fala dos nomes daqueles que saíram de cada tribo de Israel. No versículo 16: estes foram os chamados da congregação
os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Então Moisés e Arão estão aqui cumprindo uma ordem dada por Deus, de contar, de chamar todos esses homens para que eles estivessem guerreando pelo seu povo. Depois nós vamos fazer uma outra leitura, agora aqui de 47, dos versículos 47 a 50, ainda no capítulo 1. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os vasos, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Por quê? Quem eram os levitas? Eram os sacerdotes. Eles não estariam ali guerreando, mas estariam adorando, cultuando a Deus em oração para que aquela empreitada fosse bem sucedida, para que tudo corresse bem. Então, lembrando que os levitas também não tiveram parte na repartição da terra prometida, porque eles estavam em todas as tribos. Eles então eram os sacerdotes e a função deles era ensinar a palavra e ordenar a adoração e o culto a Deus. Na nossa lição, nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre o livro de Números, né? O livro de Números é muito importante, pois para podermos conhecer as dificuldades oriundas da rebelião. Rebelião, que é a desobediência a Deus. E a importância da perseverança nas promessas de Deus. Vamos então estudar este precioso livro da Bíblia. Na primeira parte da nossa lição, a número 1, a parte número 1, nos diz: Números é um livro muito importante. Muito importante. E vamos discorrer aqui o que faz esse livro ser muito importante. A saber, o livro de Números narra as muitas experiências do povo de Israel no deserto, relatando os acontecimentos históricos vividos pelos israelitas durante o tempo em que peregrinaram pelo Sinai, ou seja, no deserto da península do Sinai. Né? Então, o Monte Sinai fica na península do Sinai, né? Como eu já tinha comentado anteriormente em outras lições,
essa península do Sinai fica entre o Egito e Israel, né? E ela tem o Mar Vermelho por um lado e o Golfo de Aden pelo outro lado, né? E tem nela, hoje, foi aberto no século XIX, muito tempo depois dos tempos bíblicos, um canal que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, chamado Canal de Suez. Então vejamos. Porém, curiosamente, o livro recebe esse nome em virtude do recenseamento das tribos israelitas em duas ocasiões. No capítulo 1, que acabamos de ler agora há pouco, e no capítulo 26. Esses mesmos versículos se repetem. Mas qual o objetivo desses versículos se repetir? Porque essa contagem, esse recenseamento, foi feito antes e depois. Vejamos aí. O primeiro logo no início do capítulo 1 e o segundo no final no capítulo 26. O livro de Números também é chamado de livro das jornadas, o que nos parece bem mais adequado à sua natureza e finalidade. O livro das jornadas, a conquista da terra prometida, a peregrinação no deserto, todo aquele cuidado que Deus teve para com o seu povo e, em contrapartida, um povo que agiu de forma errada, um povo que foi desobediente, se rebelou contra Deus. Aqui vejamos, né? O livro também registra os percalços na peregrinação do povo de Israel. Por não crer nas promessas de Deus, aquela geração, lamentavelmente, não entrou em Canaã, a terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, que está lá em Números 32, 12. Em Números 32, 12, Josué e Calebe foram os únicos daquele grupo que entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, né? Moisés viu, mas antes da entrada houve então a passagem de liderança de Moisés para Josué. Exceto Calebe, filho de Jefoné e o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Tá? Então Moisés viu do Monte Sinai a terra prometida, a terra de Canaã, mas ele não entrou na terra de Canaã. Bem, aquela geração não entrou em Canaã. Aprendemos uma preciosa lição aqui para as nossas vidas. Quantas bênçãos nós podemos perder, deixarmos de ser abençoados por não crer nas promessas de Deus, por não sermos perseverantes, saber esperar, não duvidar, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas a nossa impaciência, a nossa ansiedade nos leva a desacreditar das promessas de Deus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos então buscar mais o Senhor e crer na sua providência, de que Ele vai fazer, de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu no seu tempo, no seu devido momento, não na hora que nós queremos. Então vejamos aí
Aquele povo, depois de ver todos os sinais poderosos que o Senhor realizara no Egito e no Sinai, ainda permaneceu obstinado em não crer no cuidado e nas promessas de Deus. Devemos ter o mesmo cuidado para não repetir os mesmos erros do povo de Deus no passado. Com efeito, como consequência da falta de fé, o povo peregrinou no deserto e no mesmo deserto pereceu como punição. Peregrinaram e morreram lá no deserto. O trajeto, que levaria uma viagem relativamente curta para aqueles tempos, de cerca de 11 dias, tá? Tornou-se uma agonia de 40 anos. 40 anos. Então, 11 dias. Multiplica 40 por 360. Né? Vai dar um número infinitamente maior. E por quê que eles ficaram 40 anos no deserto? Por quê? Pela desobediência, por não crer em Deus. Com efeito, como consequência da falta de fé, o povo peregrinou no deserto. Tá? E no mesmo deserto pereceu como punição, né? Aí precisamos estar atentos nas promessas de Deus e em obediência a Ele, para também não perecermos em meio aos desertos que a nossa peregrinação neste mundo nos impõe. Eles estavam literalmente no deserto. E o nosso deserto? O que é hoje? É estar lá no deserto do Sinai? É andar naquele sol escaldante de dia e numa temperatura baixíssima à noite? Andar na ausência de água? No meio de pedras, de areia, de uma terra seca? Não. Esse deserto a que se refere são os nossos problemas, são as nossas dificuldades que nós precisamos colocar no altar do nosso Deus e acreditar e ter fé de que Ele vai atender às nossas reivindicações, aos nossos pedidos, que Ele ouve as nossas orações. Nós precisamos ter fé e perseverança, saber esperar no Senhor. Bem, o que nós vemos aí então? Assim, o livro de Números é muito importante por não se tratar apenas de acontecimentos da história do povo de Israel, mas também pelo fato de que todas as coisas nele relatadas contribuem e muito para a nossa edificação ou crescimento espiritual. Podemos aprender preciosas lições, até mesmo com os erros e fracassos dos filhos de Israel, e evitar repeti-los em nossa vida, né? Não fazer a mesma coisa que eles fizeram. Números, portanto, está repleto de aplicações relevantes à nossa vida cristã hoje. No capítulo 2 da nossa lição, nos diz: Números, fidelidade e cuidado de Deus. Quando cantamos, Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás, nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê ou o Teu amor nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Lindos esses versos. Lindos esses versos.
linda esse hino, os versos que fazem parte desse hino, essa melodia tão maravilhosa, tão espiritual. Mas se nós não nos apropriarmos desta promessa, estaremos apenas cantando ou recitando da boca para fora. O que se refere à vida cristã tem que estar dentro. Fora é o que a gente faz, é o nosso testemunho, mas tem que estar dentro, no comando da nossa mente. A nossa cabeça precisa comandar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que ter esse controle. O Espírito Santo de Deus nos dá essa capacidade. Ele nos dá sabedoria, ele nos revela aquilo que é da vontade de Deus. Precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e pôr em prática. Quando fala-se em fidelidade, tá? Essa fidelidade e esse cuidado de Deus tem que ser retribuído com a nossa fidelidade também, com a nossa fé, com a nossa adoração, com a nossa dedicação ao Senhor. No livro de Números, podemos aprender a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. É inevitável que fiquemos em alguns momentos de nossa vida desanimados ou que tenhamos medo em meio às lutas, incertezas e desafios. O livro de Números, porém, nos mostra como não devemos reagir diante das dificuldades da vida. Não fazer. Como não devemos reagir, ou seja, o que nós não devemos fazer. Não podemos sucumbir diante do medo e da frustração. Ou desistir das promessas de Deus para conosco, mas ao contrário, mantermos-nos firmes e focados na direção do Senhor. Sucumbir, morrer, desistir, nadou, morreu na praia, como diz o ditado popular, nadou e morreu na praia. Não, nós temos que nadar e chegar até o fim do nosso percurso, atingirmos o nosso alvo. Em decorrência desse medo e frustração, uma atitude muito comum do povo é mencionada de forma recorrente: a rebelião contra o Senhor e contra Moisés. Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder deles. Moisés, que comandou a libertação da escravidão no Egito, que enfrentou toda aquela situação sozinho? Claro que não, porque ele foi escolhido por Deus. Ele foi capacitado e dirigido e sustentado por Deus. O Espírito de Deus estava com ele em todo o momento. Então, o que ele colocava ali para o povo não era aquilo que ele queria dizer, é aquilo que Deus estava dizendo ao povo. Então a gente vê o seguinte: esse tipo de reação é comum diante do medo ou frustração, pois ao nos sentirmos assim,
procuramos encontrar culpados para a nossa situação. E os culpados sempre são os outros, né? Nunca somos nós, né? Esquecemos, e quase sempre esquecemos-nos que muitas vezes nossos fracassos são resultado da falta de fé ou de desobediência ao Senhor. Não obstante, o livro de Números também mostra de forma extraordinária a fidelidade de Deus e o seu cuidado e paciência permanente para com o seu povo. Séculos mais tarde, o grande reconstrutor Neemias recorda que, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: "Este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito", e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou, nunca deixou o povo durante o dia para os proteger do sol escaldante do deserto, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo à noite para poder iluminar por onde eles estavam andando, por onde eles estavam caminhando. E isso pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. O que era maná? O alimento que Deus providenciou para esse povo em todo o tempo que eles ali estiveram. E água lhes deste na sua sede. Água no deserto. É simples? Claro que não, né? Uma das características principais do deserto é o quê? A ausência da água no estado líquido, a água potável, pronta para o nosso consumo. De tal modo, os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Isso aí são versículos que estão no livro de Neemias, capítulo 9, dos versículos 18 a 21. Então, por que o autor escolheu essa passagem? Justamente para mostrar de forma clara e objetiva o cuidado que Deus teve para com o seu povo no deserto. E é o mesmo cuidado que ele tem por nós hoje em dia, na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus sempre cumpre os seus planos, pois sua vontade é soberana. Como é bom servir ao nosso Deus. Ele é infalível em suas promessas, fiel em seu amor e poderoso para cumprir cada propósito em nossas vidas. Infinitamente mais do que tudo do que cremos, do que pensamos, do que agimos. Porque Deus faz o impossível. É notável também a liderança e a firmeza de Moisés, que não foi fácil conviver com tanta adversidade e com tanta oposição do povo ali no meio do deserto, né?
Muitas vezes o grande líder ficava impaciente ou indignado com as atitudes do povo. Porém, é inegável o amor e a dedicação que ele devotava àqueles a quem o Senhor ordenara que os tirasse do Egito. Por fim, embora Números registre as causas e as consequências da desobediência de Israel e seus respectivos fracassos, podemos perceber que nada disso frustrou os planos de Deus. Pois, no fim do livro, vemos Israel nas fronteiras da terra prometida, para onde uma nova geração do povo espera entrar. Uma nova geração, sim, porque daquela geração dos que blasfemaram, ninguém entrou na terra prometida. Tá? Então, por que aconteceu isso? Um percurso que seria feito normalmente em 11 dias, mesmo caminhando pelo deserto, levou 40 anos. A desobediência, a incredulidade. A idolatria em ter feito uma imagem de um bezerro para que chamassem de Deus, tendo sido testemunhas, tendo sido alvo de todos aqueles sinais e prodígios que Deus fizera desde o Egito, da providência que Deus teve em providenciar, em suprir as necessidades, da misericórdia de Deus. Simplesmente tudo aquilo ali ficou para lá. Não levaram em conta. Não levaram nem um pouco em conta aquilo que Deus fizera por eles. No capítulo 3 da nossa lição diz: Números, lições espirituais. Podemos aprender inúmeras lições no livro de Números, porém, pretendo apresentar aqui 5 lições, tá? O autor coloca 5 lições espirituais que podemos extrair do livro de Números. São elas: a primeira, que a representação do tabernáculo é central no livro. E o tabernáculo representa a centralidade de Deus em suas vidas. Todas as vezes que removermos a centralidade de Deus da nossa adoração, como aconteceram inúmeras vezes na história de Israel, experimentaremos tristes consequências em nossa vida espiritual. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Deus não quer sobra, Deus quer prioridade. Deus tem que ocupar, tem que ser a nossa prioridade, o número 1. Tá? Então, se outras coisas tomam esse lugar, nós vamos estar desagradando a Deus, nós vamos estar agindo contrário à vontade de Deus. Vamos lá. Segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de toda a situação. Sempre. O nosso Deus está sempre no governo de todos os acontecimentos. Isto é,
portanto, um grande conforto, pois em Deus podemos descansar e termos a confiança de que toda e qualquer tentativa de rebelião será inútil. Descansando no poder de Deus. Voo seguro, descansando no poder de Deus. Isso lá são versos do hino 314, do cantor cristão. Descansando, confiando, sem haver ansiedade pelo que há de vir. Mas não é deixando de fazer aquilo que nos compete, não. Não é deixando de fazer a nossa parte. Descansar é acreditar, é ter fé, é ter perseverança, é se ter toda aquela confiança de que Deus vai operar quando, como e onde Ele quiser. De que Deus é soberano, né? Não somos nós que vamos definir o que Deus vai fazer. Nós não temos a menor capacidade de determinar nada para Deus. Nada. Porque Ele é o Senhor. E nós somos os servos. A terceira lição é que Deus nos exige confiança e obediência total. A obediência sempre nos conduzirá às vitórias. No entanto, a desobediência sempre nos conduzirá aos fracassos e derrotas na vida cristã. A quarta lição é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação. A nossa vida na terra, a nossa vida humana, né? Essa vida material. E para tal, precisaremos tirar lições a partir de cada etapa da nossa vida. As experiências do povo relatadas em Números nos mostram isso. Tá? Isso aqui é uma referência a 1 Coríntios 10, 10 e 11. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, né? Há uma referência aqui que o autor da lição colocou. 1 Coríntios 10, versículos 10 e 11. Vamos ler. Aos Coríntios 10, 10 e 11. Vamos lá. Nos diz a palavra de Deus. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Mas não veio sobre nós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Bem, nós somos tentados a não crer.
nós somos tentados a desobedecer a Deus. Todos nós passamos por situação desse tipo. Todos nós, não tem ninguém que esteja isento de viver esta realidade, não. Só que nós temos que estar firmados na rocha firme, que é o nosso Deus. Ter fé, estar com a nossa vida espiritual bem sadia e também estar centrado na vontade do nosso Deus. A quarta lição... isso eu já li. Peregrinação. A quinta lição consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra para nossa exortação. Exortação para nos corrigir dos nossos erros. E para ensino, para nos ensinar. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós teremos condições de fazer a sua vontade, de não agirmos em desacordo com aquilo que Deus quer de nós. Então a gente vê aí. Uma importante lição é que o pecado sempre constitui um problema que necessita ser tratado diretamente com Deus. Devemos estar sempre vigilantes, a fim de que não morramos no deserto. Quando diz vigiar e orar, bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Como diz lá o hino vigiar e orar, né? Só que bem de manhã é uma parte da letra. Não é só de manhã que a gente tem que vigiar e orar, não. É o dia inteiro. É todo momento da nossa vida. Porque as situações, as tentações, os problemas, os desertos estão na nossa vida. Eles fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que ter capacidade de superá-los, de vencê-los. E não é sozinhos, não é por nossa força, porque nós não somos ninguém. Mas é Deus quem vai nos dar a vitória, é Deus quem vai nos conduzir. Nós temos que crer nele, de pôr a nossa vida no trono da sua graça. Para pensar e agir, o que nos diz aqui? No primeiro tópico, Deus honra a fé, porém pune a incredulidade. Israel duvidou da palavra de Deus e não entrou na terra prometida, peregrinando por causa disso 40 anos no deserto. 40 anos, quando poderia passar somente 11 dias. Né? Um claro exemplo de que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é um versículo que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo esse capítulo de Hebreus fala sobre a fé. Vale a pena estender-se na sua meditação e ler o capítulo 11 da carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. O segundo item, de acordo com Números, pode haver momentos em nossas vidas em que Deus nos permita passarmos por algumas experiências prolongadas no deserto, não somente a fim de nos chamar a atenção, mas, porém, para promover mudanças em nossas atitudes e pensamentos, para nos ensinar, nos educar. Terceiro, Números nos ensina
que escolhas erradas sempre nos trazem consequências específicas, sendo que algumas delas são bastante dolorosas. Se por um lado a obediência nos traz alegria, a desobediência sempre nos conduz à tristeza, ao fracasso, à derrota, à insatisfação. O livro de Números nos ensina que, embora tenhamos que experimentar o deserto, viver nele é uma questão de escolha. Uma questão de escolha, porque o deserto é lugar de passagem. Não é um lugar para a gente estar passando a nossa vida inteira. O deserto deve estar na nossa vida de uma forma passageira, não de forma rotineira, tá? Passageira vai e passa. Rotineira é aquilo que fica, que permanece. Não é para permanecer deserto na nossa vida. Não é isso que Deus quer para nós. Não é essa vida que Deus quer que a gente viva, tá? O deserto é lugar de passagem e não de morada permanente. Vamos refletir, né? Bastante na desobediência do povo de Israel e as consequências que isso trouxe para eles, para que a gente não viva as mesmas situações. Tá? Quero agradecer a todos pela atenção, tá? Em nos acompanhar nas nossas aulas aqui por meio remoto. Estamos com todas as lições da revista Palavra e Vida relatadas nessas nossas aulas daqui pelo esse canal desde o ano de 2020. E pretendo, se assim for da vontade de Deus, prosseguir com essas aulas para postar aos irmãos da nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Nilópolis, e também aos amigos, irmãos, parentes que têm acompanhado essas aulas e parado para pensar e refletir sobre a palavra de Deus, né? Já que é um estudo sobre Deus, sobre Jesus, tá? E que todos podem ver e ouvir, tá? Então agradeço a todos por isso e também vamos lembrar os nossos propósitos de oração, né? Além de estarmos orando pela nossa classe, pela nossa igreja, pelo nosso país, também inclui-se nos nossos propósitos de oração a oração por esse conflito que está acontecendo lá na Ucrânia, porque aquilo ali pode desencadear um conflito de proporções maiores. Então vamos estar intercedendo, pedindo que Deus dirija, oriente aquilo que vai ser feito ali. Porque Deus tem o controle de tudo, sim. Deus permite que muitas coisas aconteçam, sim. Mas nem sempre as coisas que têm a permissão de Deus são vontade dele, tá? Então temos que ter consciência disso, tá? Deus não se compraz, Deus não se alegra com violência, com mortes, com guerras, com desigualdades, com genocídios, com extermínios. Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade,
de misericórdia. Vamos tentar viver, demonstrar a partir de nós essas características. Precisamos mostrar que Deus é conosco, né? Diz, né, o cântico do inário para o culto cristão, que é o inário mais novo, né, que não é tão novo assim, ele já foi lançado lá no início dos anos 90, já tem 30 anos que ele existe, que fala o seguinte, no hino 473: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo 143, 10, quando diz: não a minha verdade, mas a tua verdade, não a minha vontade, mas a tua vontade, não os meus descaminhos, mas os caminhos teus, que eu reflito e proclame aos amigos e ao mundo que só vivo segundo a vontade de Deus, que só vivo segundo a vontade de Deus. Que eu me torne uma bênção permanente, para mim, para os outros, para os meus. Vejam todos assim que sou um crente, vivendo segundo a vontade de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus. Num outro hino, o 478 nos diz: tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. Quando nos diz: o que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Que essa seja a nossa oração. Que todos possam saber que nós somos crentes, vivendo segundo a vontade de Deus, e que a nossa vida esteja sendo um instrumento de adoração, de louvor, de propagação do reino de Deus nesse mundo. Vamos refletir então, irmãos, nessas coisas, né? Nessa lição que tivemos no livro de Números, e nessa reflexão que eu estou trazendo aqui, complementando aquilo que o autor da nossa lição escreveu. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua direção, pelo teu poder, porque tu, Senhor, pudestes estar em nosso meio e estás presente, Senhor, usando a minha vida, usando a minha boca para poder falar da tua vontade. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor, de todos nós. Senhor, visita aqueles que estão vendo e ouvindo essa aula. Visita, ó Deus, a nossa classe da escola bíblica discipuladora, a nossa querida professora Jália, todos os alunos da nossa classe, ó Deus, a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos
Meu Deus, tem misericórdia de todos nós. Ó meu Deus, tem misericórdia, Senhor, abre as portas de emprego, Senhor. Ministra a cura das enfermidades, Senhor. Ó Deus, ministra, Senhor, a cura dessa enfermidade espiritual que o nosso planeta vive, Senhor. Esse mal da guerra, da rebelião, da violência, Senhor, toma a humanidade nas tuas mãos, meu Deus. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Dá-nos a tua direção, o teu poder, seja com nossa vida, Senhor. Nós cremos em Ti, em Tua misericórdia, cremos em Tua verdade, Senhor. E em nome de Jesus é que oramos a Ti, ó Pai. Amém, amém.